Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa. E hoje eu vou fazer um desenho bem tradicional hoje, do Goku. Eu achei bem bacana esse desenho aqui que eu achei no Google, né? E eu vou tentar reproduzi-lo aqui para mostrar para vocês que não é assim tão difícil. Estou usando o lápis que eu tenho aqui, que é um 4B. Você pode usar um HB para fazer uma estrutura. Aqui, gente, você percebeu? Eu fiz um rascunho daquele bonequinho de palitinho que a gente costuma fazer quando a gente está aprendendo a desenhar. Depois você vai acrescentando a carne no que você está observando. Você vai colocando os detalhes nesse bonequinho aqui como uma referência. Assim você sabe mais ou menos, fazendo um esboço, como vai ficar mais ou menos o tamanho do desenho. Vai observando e vai tentando reproduzir a partir do seu olhar. Às vezes, né, pode ser que não fique muito parecido. Acontece com todo mundo. Então é importante você ir treinando, ir tentando e observando. Cada vez que você faz a observação, você vai ficar melhor. Eu sei que às vezes dá uma vontade danada a gente fazer um atalho, a gente copiar o desenho e somente pintar, né? A gente correr e antecipar o passo. Só que assim, aí você fica dependente do risco das outras pessoas, você não consegue criar. Legal quando você, tipo, tem uma encomenda e você precisa fazer exatamente igual. Beleza, você usar um atalho para você conseguir ganhar seu dinheiro, show de bola. Mas se você puder tirar um tempo para você se esforçar e tentar fazer o seu esboço, tentar fazer a sua pintura, sem precisar realmente pôr em cima e copiar, vai te ajudar a se tornar um melhor artista. Vai forçar o seu olhar e vai fazer com que você consiga observar melhor tanto a luz quanto a sombra, a perspectiva e a profundidade. Outra coisa que é super importante no desenho é ter paciência. É ter paciência porque às vezes a gente tem pressa de pintar e às vezes a gente faz o esboço de qualquer jeito, faz o risco de qualquer jeito e depois a gente se arrepende porque a tinta ou a pintura no lápis de cor ou qualquer tipo de pintura que você for fazer, você vai tentar arrumar seu esboço e você não vai conseguir. Às vezes fica até bonzinho, mas às vezes não. Aí você perde o tempo. Principalmente se você for fazer no lápis de cor, porque se você fizer no lápis de cor, ou mesmo no grafite, você vai ter o tempo de fazer o sombreamento, tudo. E se o esboço estiver ruim, você não vai conseguir fazer. E aqui uma grande observação sobre esse desenho, percebe que o meu esboço, os pés davam, né, na folha. Mas na hora de eu colocar a proporção do desenho, né, o desenho não coube, então o pé dele não coube todo na folha, então ele passou para fora. Isso também é importante. Às vezes, quando a gente está iniciando o desenho, a gente faz o quê? A gente encolhe as pernas ou os braços para caber dentro da folha que a gente está fazendo. E isso faz com que a gente mude a proporção e às vezes ele fica desproporcional. Então, não deu na folha, deixa passar para fora, porque a pessoa vai ver o desenho e vai entender que ainda tinha algo a mais, né? Mas não coube, entendeu? Aqui eu vou fazer mais ou menos o fogo, que o fogo é uma coisa que é mais linear, então não tenho uma coisa muito certa assim não, né? Gente, eu estou fazendo esse esboço aqui, mostrando para vocês, ó, que eu fui observando a foto, fiz mais ou menos aquele bonequinho de palitinho e observando e tentando reproduzir na folha. É assim que você vai tentar fazer. É um treino, tá aí. Quer ficar melhor? Treina. Agora eu já passei um contorno com a caneta Bic preta.
Só um contorno básico e passei a borracha para tirar aquelas linhas de orientação, que é aquele bonequinho que eu fiz de esboço para a gente poder se basear para fazer a proporção do corpo. E agora eu vou com a caneta Bic, tipo como se estivesse pintando para engrossar esse contorno. Você pode usar o marcador preto? Pode usar o marcador preto. Você pode usar o lápis de cor preta? Pode usar, como eu já usei nesse desenho, e outros também. Aqui eu queria mostrar um pouquinho da técnica de como pintar. Você vai observar, porque no mangá é diferente de uma sombra e luz normal de um realismo. No mangá, a sombra é bem definida e bem marcada. Aonde a sombra está mais marcada, eu estou usando um lápis marrom. Aí eu estou fazendo o formato que eu estou vendo a sombra ali no desenho. Então você vê ali a sombra no desenho e você tenta fazer copiando esse desenho. Ah, tá tipo um triângulo, tá tipo um quadrado. Aí você tenta pintar do jeito que você está observando. Isso é bom para quê? Para você testar o seu olhar. Cada vez que você usa os seus olhos, que Deus abençoe de você ter para você enxergar e você tenta fazer, ai, mas o meu desenho nunca fica bom, ai, mas você precisa fazer isso para quê? Para você se tornar um ótimo artista. Usar o seu olhar. Copiar, ah, beleza, copiei e pintei. Você tá igual como se estivesse na escola, que a professora dava aqueles desenhos para a gente aprender a pintar, aprender a colorir. É legal, é legal. Mas e aí, você vai sempre ficar precisando do risco dos outros? Você não vai conseguir criar nada. É legal você fazer aquela pintura magnífica? É super show. Você ser um ótimo pintor? Legal. Mas e aí? Você vai sempre depender dos outros para ter o risco. O importante é você, ó, tá vendo aqui? Esse tom de laranja eu percebo que tem um pouco de marrom. Então, o que eu fiz? Eu passei o marrom bem fraquinho por cima de onde o laranja vai passar. E aqui onde eu estou vendo, que é mais claro, eu estou usando o amarelo. Eu estou usando o lápis de 12 cores aqui nesse desenho. Somente usando dois lápis de um outro lápis de cor que eu tenho, que é aquarelável. Esse aqui de 12 cores não é aquarelável, é aquele mais básico, aquele lá que é o mais barato da Faber-Castell. E esse aqui de que eu tô usando para fazer o tom da pele, usando dois do aquarelável de 24 cores, que é aquele lá que o pessoal fala que é a cor da pele, aquele rosinha, e o marrom mais claro. Você observa que agora, no momento, eu estou usando o laranja por cima do marrom. O marrom mais marcado, que é a sombra que eu observo nesse desenho, eu passei mais marcado. Tem que ficar marcado. Aqui a luz e sombra, você observa que ela é marcada. Se você quer fazer bem tradicional, você precisa fazer como se estivesse desenhando outro desenho em cima do desenho. Então, você vai desenhar a sombra, preencher com a cor mais escura, vai desenhar a luz, vai deixar mais claro, e aonde for a cor, como aqui é laranja, eu vou passar em cima desse tom de marrom, vou passar em cima desse tom de amarelo, e aí eu vou tentar definir o máximo que eu conseguir. Se eu perceber que ficou mesclado e não ficou marcado como está na minha referência, eu tenho que vir novamente com essa cor e passar de novo. Aqui eu estou fazendo camadas com o laranja. Eu já passei, já estou na terceira camada de lápis de cor. Você passa uma vez, depois você passa de novo e depois você passa de novo até ficar na cor que você quer. Não faça força no lápis que não precisa. Agora aqui eu estou usando o azul mais claro. E aqui eu estou passando, observando na imagem de referência, tentando copiar a luz. Olha só, eu estou fazendo o formato da luz que eu observo no desenho. Então, se você tá aí quer fazer igualzinho, você usa esse tipo de técnica. Você observa, usa os dois olhos que Deus te abençoe de ter. Olha, observa onde está. É tipo em formato de V, você vai lá e tenta fazer o formato de V.
tenta fazer aqui, ó, como o azul é bem escuro, marinho, eu não tenho azul marinho nos 12 cores. Então, eu pego, passo um pouquinho do preto mais fraquinho, o lápis de cor preta, aonde vai ser um tom de azul marinho, e depois eu venho com um lápis azul por cima de todos, tanto do azul claro quanto desse preto que eu passei, tentando copiar. Aqui eu observo, vou falar para vocês, na filmagem, a luz reflete muito o lápis de cor, então a cor não tá tão intensa, mas a cor do desenho tá ficando bem intensa. Eu vou até mostrar para vocês um outro pedacinho desse vídeo que eu mandei para um amigo meu, que ele é profissa, né, nos desenhos mangá, assim, que faz o Goku, principalmente o Goku. Eu conversando com ele, até tirei umas dúvidas com ele sobre esse daqui que é se era Dragon Ball Z, que eu tinha essa dúvida. Ele falou que é de um episódio de um filme que o Goku usa o poder e fica com o cabelo vermelho. Parece que é Gold, negócio assim, que é dos deuses. Eu sinto muito, eu faço desenho, às vezes eu não assisto o desenho, a animação ou o filme, mas eu faço aqui a pedido de vocês, né? Muitas pessoas já conversaram comigo, pediram para que eu ensinasse o Goku com essa pintura bem tradicional. E eu vou mostrar um pedacinho da filmagem que eu fiz para ele no WhatsApp. Aqui eu estava tirando uma dúvida do Vitor e eu gravei esse pedacinho no WhatsApp, eu mandei para ele. Então, aqui também para mostrar para você o seguinte: você observa que aqui dá para ver bem as cores de como está ficando esse desenho, para você ficar aí com vontade de tentar. Outra coisa que é importante, eu queria mandar um abraço e um beijo pro Vitor, porque me deu bastante instrução sobre a animação, né? E assim, mostrar para vocês que eu estou aqui para ensinar, mas também estou aqui para aprender com vocês. Aqui no cabelo dele, em volta, eu vejo cor de rosa. Passei o rosa, aonde é mais claro. Estou usando um vermelho mais escuro, daquele lápis de 24 cores aquarelável. E eu vou usar o tom de vermelho desse lápis de 12 cores. Se você não tem o de 24 cores, você pode usar um pouquinho de marrom para deixar esse tom de vermelho claro mais escuro. E às vezes pode usar até mesmo um preto. Para fazer a cor da pele, como eu instruí o Vitor, porque também ele não tinha um lápis de 24 cores, que não vinha esse beijinho, você pode usar o tom de rosa que vem, colocar uma mistura bem suave com um pouquinho de amarelo, vai dar praticamente a cor da pele, desse tom rosado que vem no lápis de cor de 24 cores. Outra coisa, dá para você usar o lápis de cor que você tem. A gente às vezes compra lápis de cor e aí vai juntando, né? De um estojo para o outro. E sempre tem aquele lá que tá um pequenininho e tal. Você pode usar essas cores que sobraram de uma outra vez que você comprou, lápis antigo, e usar para pintar. Para treinar, qualquer lápis serve. Às vezes a gente fica preso no material e não faz, porque a gente, eu não tenho material isso e aquilo, não faz. E aqui eu observo a sombra do que eu estou vendo ali da referência. Você vê que tem bem marcado um tom de marrom. Então eu observo e tento fazer aqui, ó, semelhante. Então, onde é mais escuro, que eu vejo na referência, eu olho aqui e tento desenhar essa sombra do jeito que eu estou vendo. Aonde tem um outro tom, o bem escuro, eu deixo mais forte, então eu passo mais vezes. Um tom mais claro, eu passo menos vezes. Depois eu vou passar esse tom de rosado em cima de tudo, porque o tom de rosado é bem suave. Então eu passo por cima desse tom escuro, por cima desse tom mais claro também, entendeu? Ó, agora eu vou vir com um tom mais claro que esse rosado e vou passar em cima de tudo. E aí você passa bem suave. Também outra coisa que você pode usar é só usar somente o marrom. Então, faz 3 degradês usando somente o lápis de cor marrom. Aonde é mais escuro, eu vou e passo o marrom mais escuro.
aonde eu vejo mais claro, lembrando que dessa vez, diferente de uma pintura realista, eu tenho que deixar marcado, entendeu? Eu preciso deixar marcado. Aqui eu fiz o contorno com a caneta Bic, então não precisa ser exatamente caneta Bic preta, pode ser a caneta preta que você tiver, ou mesmo pode ser o lápis de cor preta para fazer. Aqui embaixo eu tô colocando um pouco de marrom, que é o tom de marrom mais claro, e usando o rosado. São 3 cores que eu não uso dessa caixa de 12 cores, que eu uso de uma outra caixa de lápis de cor que eu tenho aqui, que é aquarelável, mas o restante do desenho foi feito com um lápis Faber-Castell, daquele de 12 cores, o mais barato. Aquele que você vai na papelaria e tem ele, só tem ele. É o mais barato da Faber-Castell. Mas você usa o lápis que você tem. Praticar, pode usar o lápis que você tiver aí. Agora, para fazer esse fogo em volta dele, eu tô fazendo com um lápis de cor amarela e eu vou mais devagar com um vídeo para você poder observar que eu faço como se eu estivesse fazendo voltinhas, como se eu estivesse fazendo bolinhas, desenhando bolinhas. Aqui você tem que observar o movimento que eu faço com lápis de cor, como se eu estivesse desenhando uma molinha ou uma bolinha, alguma coisa assim. E aí eu passei o amarelo fazendo essas molinhas, aí é uma coisa aleatória, seguindo mais ou menos aquele risco que eu fiz por fora, diferente do corpo, aqui eu não contornei de preto, eu deixei com contorno no lápis de cor. Passei o amarelo pro lado de dentro, não encostando no corpo, deixando uma parte branca sem pintar. Passei o amarelo, depois eu passei o laranja, depois eu tô passando o vermelho, no tom vermelho que tem aqui no lápis de 12 cores. Posso usar o tom de vermelho escuro, que eu tava usando de 24, posso usar. O desenho é livre, gente. Na hora de você pintar, você pinta do jeito que você quiser. Ainda mais quando você quiser fazer um treino, você pode usar desse jeito. A diferença aqui é que você vai pintar em voltinhas. Depois que eu passei o amarelo, passei o laranja e passei o vermelho, eu vou passar por cima de tudo ainda desse laranja o amarelo novamente. E quando eu faço voltinhas, esse amarelo, ele vai, esse laranja, esse vermelho vai ficar faltando lugar no papel para saturar. E quando eu passo, vai dar mais efeito ainda. Lembrando que essa cor assim é bem vibrante, ficou bem vibrante esse desenho. Aqui ele tá meio esbranquecido por causa da luz, o reflexo da luz. Mas vocês vão observar em algumas partes do vídeo que essa luz não fica tão aparente, então você vai ver um desenho bem colorido, ficou bem chamativo mesmo, ficou bem legal. E aqui no Arte Certa, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho, não esquece de deixar aquele like. Aqui eu estou para passar todo o conhecimento que eu tenho para você com todo carinho, amor e dedicação. E se você tem dúvidas, converse comigo pelas redes sociais, assim você pode entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas. Converse comigo nas redes sociais. Aqui, gente, eu tô usando o tom de vermelho mais claro, tô deixando ele bem suave, mas é muito suave. Deixando ele bem fraquinho, para ficar tipo um tom de rosinha em volta assim. Porque na referência que eu estou observando, tem tipo um esfumaçado em volta dessas chamas. E assim você vai preenchendo com carinho o seu desenho e fazendo acontecer a arte. Lembrando que a gente tem aula aqui no Arte Certa todos os dias. Na quinta, às 5h30, é nossa aula de mangá. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.